Olá para você que me segue nesse canal, EBD além de EBD, Elton Campos em busca da verdade. Que Deus possa te abençoar, não só você, mas toda a sua casa, toda a sua família e toda a sua parentela. Eu oro a Deus para que Ele possa te conceder vitórias. Já deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva em nosso canal, para que assim o YouTube possa saber que esse conteúdo é relevante e transmiti-lo também assim a outros corações. Desta feita, continuando na série que nós estamos fazendo aqui no canal do YouTube, acerca de doutrinas bíblicas, falaremos desta feita acerca do pecado. Sim, este nome que tanto nos causa medo, pânico e pavor. Esta pequena palavra que tanto nos causa temor, pecado. O que seria o pecado? Portanto, eu gostaria de começar com um texto bíblico que está em Romanos, capítulo 3, verso 23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui é uma afirmativa por parte do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma, informando que todos quem? Todos homens, todos mulheres, todos jovens, todos velhos, todos crianças, todos grandes, todos pequenos, todos reis, todos fracos, todos fortes, todos pobres, todos ricos, todos pecaram. Todos do gênero humano nasceram em pecado e destituídos estão, ou seja, afastados estão, longe estão da glória de Deus. Então o pecado é um elemento real da vida de todos nós que nascemos, que vivemos e que um dia morreremos. Portanto, o pecado não é algo que está além da nossa vida. O pecado está em nossa vida. E nós não temos muito o que fazer com relação a isso, a não ser acreditar no poder bendito daquele que morreu por nós e para pagar o preço pelas nossas mazelas na cruz do Calvário. Portanto, o antídoto para o poder venenoso do pecado é Cristo Jesus, porque neste mesmo contexto o apóstolo Paulo fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas tem aqui uma linha de transição, mas portanto, entre mentes, mas justificados somos pela fé em Cristo. Isso me deixa emocionado. Nós pecamos, mas podemos ser justificados pela fé em Cristo Jesus. Como vencer o pecado? Crendo que Jesus é a propiciação, que Jesus é aquele que paga pelos seus, pelos meus, pelos nossos pecados. Portanto, eu gostaria de começar este vídeo afirmando a vocês ou ensinando a vocês o que é o pecado. Pecado, esta palavra ela deriva de uma palavra um pouco mais arcaica, que tem um símbolo mais voltado a errar o alvo, errar o certo. Ou seja, quando eu erro o alvo, quando eu erro aquilo que é certo, eu estou fazendo aquilo que é errado, aquilo que não vai na direção e na vontade do Senhor. Então, a Bíblia nos afirma que houve rebelião no céu. Satanás, ele destruiu ou destituiu uma terça parte dos anjos da glória. Satanás disse: me assentarei ao trono, sobre o trono de Deus, e serei eu semelhante ao Altíssimo. A corrupção entra dentro do coração de Satanás. Ali nasce a primeira magma, ali nasce a primeira raiz pecaminosa de toda a história. Portanto, o pecado nasce em Satanás. O pecado começa com o anjo, que era o regedor da orquestra celestial, Lúcifer. O nome transliterado Luciferios, que significa aquele que porta a luz. Portanto, aquele anjo todo-poderoso que tinha no céu e portava a luz, este anjo rebela-se contra Deus. Esse anjo quer se assentar no trono de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. A altivez tomou conta do seu coração, o orgulho subiu à sua mente, e assim ele é o primeiro ser de Deus a pecar, e leva uma terça parte dos anjos dos céus com ele. Então o pecado começa no céu, nas regiões celestes, com um anjo de luz chamado Lúcifer.
A segunda afirmativa que eu quero trazer a vocês é que na terra o pecado começa por meio de um casal. Deus cria Adão e consequentemente após cria Eva para ser sua adjuntora. E Adão tinha por obrigação cuidar da terra. Adão tinha por máxima de Deus cuidar daquilo que Deus criou. Então, portanto, Deus deu a Adão algo muito belo a ser feito, mas também deu a Adão uma única afirmativa, uma única lei, dizendo a ele: de toda a árvore que há no jardim vocês podem tocar e comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente vocês vão morrer. A Eva sendo tentada por Satanás, aquele Satanás que se rebelou primeiro no céu e caiu por terra, aquele Satanás que levou uma terça parte dos anjos com ele, este Satanás, por meio da serpente, tenta Eva. Eva cai na tentação de Satanás, come do fruto e dá para o seu marido Adão comer. Depois que Adão come do fruto, os seus olhos são abertos e agora eles conhecem o bem e o pecado, o bem e o mal. Antes eles eram perfeitos, a semelhança pura de Deus. Agora eles são imperfeitos, caídos, conhecedores do bem e do mal. Então o pecado começa no céu e finda-se na terra, com Adão e com Eva. E consequentemente a isso, todos que nascem de Adão e que nascem de Eva, ou seja, todos os seres humanos, exceto Jesus, todos os seres humanos, exceto o Criador, todos os seres humanos, exceto o Senhor da nossa vida, nasceram e nascem em pecado, por conta da consequência que deu lá no jardim do Éden. Por isso que o apóstolo Paulo nos afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a corrupção humana vem desde da concepção do ventre materno, ou seja, quando um filho é gerado dentro do ventre da mulher, ele já é gerado em corrupção. O pecado vem desde a madre e acompanha toda a vida humana. O pecado corrompeu toda a natureza humana em sua totalidade. A Bíblia nos afirma que o homem não é bom, que o homem não busca a Deus, que o homem é mau por natureza. O homem não pode buscar a Deus se Deus não vier antes para convencer este homem que ele necessita e que ele carece das suas misericórdias. A carta aos Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 12 diz que todos se extraviaram e não há ninguém que faça o bem. Não há um justo, nem um justo sequer. Todos transgrediram as leis e os mandamentos do Senhor. Portanto, o pecado corrompeu a minha, a sua, a nossa natureza. E o único método, o único antídoto para este veneno tão mortal chamado pecado é o Senhor Jesus. Essa doutrina bíblica acerca do pecado chama-se amartiologia ou amartiolos, que significa literalmente errar o alvo, significa literalmente pecar, falhar, transgredir, porque a Bíblia diz que aquele que peca é aquele que transgride a lei de Deus. Portanto, Deus tem leis perfeitas, Deus tem leis cabais, Deus tem leis belas para que nós possamos seguir a vida da melhor forma possível, mas nós quebramos essas leis, nós transgredimos esses mandamentos que são tão belos e tão bonitos para que a nossa vida possa ir bem. Pense comigo, se a palavra de Deus me diz que eu preciso ser um bom marido dentro de casa, respeitar a minha esposa e amá-la incondicionalmente, são essas as leis que me farão ser uma pessoa correta diante de Deus e diante da sociedade. Se eu transgrido essa lei, traindo a minha esposa, ou fazendo algo parecido com isso, ou de repente até maltratando-a, eu estou transgredindo a ordenança e os mandamentos do Senhor, e consequentemente a esta minha transgressão virá problemas maiores sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que estão ao meu redor. Essa transgressão da lei do Senhor chama-se pecado. O autor do pecado, portanto, é Satanás. Ele é o original a ser o primeiro a pecar e fazer com que esta impiedade seja transmitida a todos os homens. Então temos aqui as consequências da queda, que nós vemos que depois que Adão e Eva pecam, o Senhor dá sentença a Adão, a Eva, a serpente e a Satanás.
A sentença ao homem foi a seguinte: que de agora em diante ele comeria do suor do rosto, que agora em diante a terra seria maldita por causa dele, a terra produziria espinhos e abrolhos por causa do pecado de Adão, e ele, Adão, teria que suar para conquistar o pão diário. Depois vem a sentença a Eva. A sentença a Eva é que ela seria submissa ao seu marido e o seu marido a dominaria. A sentença a ela seria que ela teria as suas dores de parto multiplicadas, ou seja, as suas dores de parto seriam maiores do que ela poderia imaginar, e isso que realmente acontece com as mulheres, porque é dito que as dores de parto são as dores mais extravagantes que assim existem, né? Nós homens não temos noção do que seria isso, mas vocês que são mulheres consequentemente têm noção do que é isso, né? Ter dor de parto, isso por conta da queda de Eva e Adão ali no jardim do Éden. E também não posso aqui esquecer da sentença que Deus dá à serpente. Diz que ela rastejaria e comeria do pó da terra todos os dias da vida dela. E depois a isso Deus disse a Satanás: da semente da mulher nascerá um que esmagará-te a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo de número 16 do capítulo 3 de Gênesis me traz a alusão ao proto-evangelho, ou seja, o evangelho antes de acontecer, porque ali há uma afirmativa que nasceria um da semente da mulher. Esse que nascera da semente da mulher, nós sabemos que é o Senhor Jesus, que nasceu para esmagar a cabeça da serpente e dar um fim ao pecado e consequentemente ao pecado, à morte, porque a Bíblia diz que a morte entrou no mundo por causa do pecado. Então temos, portanto, a doutrina, a martiologia, que todos nós somos pecadores, todos nós nascemos em pecados, e o único método para escaparmos dessa tão grande sentença é crendo no sacrifício vicário de Jesus, porque ele nunca pecou e ele nunca conheceu o pecado, portanto ele é perfeito, sem conhecer pecado e sem nunca ter pecado. O Senhor Jesus é o único que vence o pecado sem nunca ter pecado. Só poderia ser ele, e glória eternamente a ele por isso. Então tem algumas heresias que surgiram com o decorrer dos séculos da história da igreja, que negam essa verdade, que o homem nasceu e nasce em pecado, que o homem é automaticamente, ao ser concebido, pecador. Uma dessas heresias se chama pelagianismo. É uma história, uma doutrina antiga do século IV da nossa era, que diz que o homem não nasce em pecado, mas a sociedade, com o decorrer dos séculos, o faz pecar. Com o decorrer do tempo, melhor dizendo, o faz pecar. Irmãos, isso daí não é uma verdade. Na verdade, não é o homem, o meio que produz o homem, é o homem quem produz o meio. Não é o meio que corrompe o homem, é o homem corrompido que danifica o meio que ele está. Lembra o que Deus falou para Adão? Por causa de você, a terra será maldita. Não é por causa da terra você será maldito, é por causa de você que a terra será maldita. Portanto, o pelagianismo não está de acordo com as verdades da Escritura Sagrada. O pelagianismo é uma heresia que precisa ser combatida. O homem não é livre para não pecar. O homem, ele é livre para aceitar e crer que Jesus é o único e suficiente Salvador, mas para pecar não, porque nós nascemos em pecado, nós pecamos na nossa consciência, nós pecamos na nossa natureza, nós pecamos por ação, nós pecamos por não agirmos quando devemos agir, nós pecamos por pensamentos, nós pecamos por raciocínios que Deus não quer que nós raciocinemos. Então, portanto, o pecado habita dentro de nós. Então, Pelágio, infelizmente, estava errado quanto esta inverdade. Mas a única solução para o nosso pecado é a morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Ele venceu o pecado e garante a nós, por meio da sua ressurreição, que se nós cremos nele, que se nós acreditarmos no seu sacrifício, que se nós confessarmos ele como único e suficiente Salvador, nós teremos a salvação garantida, porque ele venceu por nós. Aquele que nunca pecou se fez pecado em nosso lugar. Isso se chama justificação. Ele
nos justifica por meio dos seus próprios méritos, por meio da sua própria glória. Então aquele que tem méritos, joga os méritos dele sobre nós, por isso nós assim estamos livres da ira de Deus. Portanto, o pecado já não terá mais poder sobre você em 3 aspectos. O primeiro, na justificação. O seu passado é completamente apagado. Deus diz que lança no mar do esquecimento o meu e o seu pecado, e deles já não se lembra mais. Portanto, o pecado que você fez no passado é completamente esquecido por Deus no ato da justificação. Ele te livra do pecado no presente, por meio da santificação da alma e do corpo. Portanto, você é esforçado por meio do Espírito Santo a se santificar cotidianamente. Assim sendo, você vai vencendo o seu pecado no atual presente. E por fim, no futuro, ele te glorificará. E na glorificação, o pecado já não mais existirá. Portanto, Senhor Jesus te salva no passado, te salva no presente e te salva no futuro com a glorificação. Então o pecado já não terá mais domínio sobre você, o pecado não terá mais força sobre você e o pecado já não mais existirá sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa te abençoar para que você possa vencer o seu pecado. Que Deus possa te abençoar para que você seja forte, constante e possa relutar contra esse mal que quer nos derrubar e que quer nos destruir. Que Jesus te dê força, que Jesus te abençoe para que assim você possa seguir em frente. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta mensagem tão gloriosa, que nos ensina que nós somos caídos e que nós somos pecadores. Mas, ó Senhor, nós carecemos e precisamos da Tua tamanha misericórdia, ó Deus, sobre as nossas vidas. Nos ajude a vencer o nosso pecado e nos justifique por meio do sangue de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e vamos adiante. EBD além da EBD, Elton Campos em busca da verdade. Grande abraço.